Doutor Douglas. Prazer, hein? Quanta honra, quanta honra. Honra é minha, o privilégio é todo meu. Que nada, meu irmão. Tá, tudo bem? Eu estou muito bem, a honra é toda minha. Obrigado por você aceitar participar desse bate-papo, dessa conversa. Embora você tenha me chamado daí, mas na verdade eu que te convidei daqui, né? Porque eu tenho você como um dos principais jovens criminalistas da atualidade do estado do Rio de Janeiro. Acompanho o seu trabalho, seu empenho, sua luta, suas lives, seus stories, tudo aquilo que você produz na rede social e tudo aquilo que você produz trabalhando, né? Nas delegacias, nos presídios, nas teses defensivas, nas audiências. E eu, na verdade, te chamei aqui por ser um admirador dessa advocacia tão jovem e tão intensa que você produz, e explorar um pouquinho aqui dos teus conhecimentos, né? Explorar teus conhecimentos, porque o pessoal abriu uma caixa de perguntas e eu tenho umas perguntas para você responder, que eu tenho certeza que você vai responder com muita tranquilidade. Mas antes de eu te fazer essas perguntas, e enquanto o pessoal vai entrando, eu queria saber como é que você está, como é que andam as coisas. Tudo bem, só para fazer um preâmbulo aqui, dizer o quanto eu admiro e respeito. Já falei isso pessoalmente para o senhor e vou falar quantas vezes forem necessárias, assim. Ver advogados como o senhor, que para mim eu chamo de senhor, apesar de ser colega, de ser amigo, além de ser colega de profissão, de amigo, eu vou chamar o senhor sempre de senhor porque é o respeito que eu tenho e a admiração. Não só por toda a experiência que o senhor tem, mas também por toda a admiração que eu tenho pelo profissional que o senhor é, porque eu sempre ouvi pessoas falando que a advocacia é uma coisa que não dá certo e que advogar é complicado, é horrível. E quando eu vejo pessoas mais experientes, advogados mais experientes do que eu, e que advogam com o vigor que o senhor advoga, isso me dá um ânimo, me dá um gás, me dá uma vontade de permanecer na profissão, de insistir na profissão tão grande e eu vou falar sempre isso. Que pessoas, advogados como o senhor, me motivam muito, tá? Então, assim, tá participando de um momento como esse, para mim, hoje, é de uma importância exponencial para mim, porque eu me sinto privilegiado, de verdade, em ter um colega do galardão que o senhor tem me convidando para uma live, eu aceitando, em que pede nossas agendas não baterem, né? Um dia tá, outro não dá, um dia você tá em Macaé, outro dia rodando tudo. Mas graças a Deus a gente conseguiu, botou um tempinho ali na agenda de cada um e tá aqui agora. Eu me sinto muito privilegiado, de verdade. Gratidão demais que essa live fique salva aqui, mas que nós tenhamos não só lives, mas temos outros momentos de estar juntos, igual nós já tivemos muitos momentos de almoçar juntos, de estar em júri juntos e poder estar desfrutando desse momento do lado do senhor. Para mim, de verdade, é um privilégio. Eu vou falar isso sempre que eu puder. Vou estar falando isso para qualquer pessoa, para qualquer colega, porque eu fico muito feliz mesmo. Gratidão pelo convite. Douglas, a advocacia criminal, ela é possível. Ela é possível porque eu comecei fazendo todos os ramos do direito, como todo advogado começa, 22 anos atrás, com muita luta, né? Com a internet sem tanta força, né? Como a internet tem hoje, as coisas foram mudando, né? Eu consegui muito sucesso na carreira, ganhando causas e as pessoas indicando outras pessoas e as coisas foram tomando volume. E hoje a gente tem aí quase quase 2.000 processos distribuídos no estado do Rio de Janeiro. Então,
A advocacia não é possível, é uma advocacia difícil, é uma advocacia que você precisa estudar bastante, né? Eu vejo que você é tão aplicado que chega a dar aula, né? Chega a dar aula aí nos cursos, participa das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Então, tudo isso é um exemplo também para o advogado jovem, porque se você não estudar, se você não pesquisar, seja qual for a área da sua vida, você não vai seguir. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com muito empenho, com muita dedicação e com muita força. Porque se a gente não pesquisar, se a gente não estudar, se a gente não lutar, se a gente não brigar, a gente não consegue chegar a esse objetivo. E vou dizer uma coisa para você, Douglas, uma particularidade na live. Eu não convidaria você para esse bate-papo se eu não tivesse certeza da sua capacitação técnica, da sua capacitação jurídica, daquilo que você ensina, daquilo que você produz e daquilo que você pesquisa. A gente tem inúmeras pessoas, inúmeros advogados, mas eu fiz questão de pensar você, escolher você para esse bate-papo. E eu tenho aqui 10 perguntas para você. Está preparado aí, não? Vamos nessa? Vamos embora. Espero que... É difícil. A primeira pergunta é minha. A primeira pergunta é minha, então são 11. Porque 10 o pessoal mandou. A primeira pergunta é minha. Você tem que idade, Douglas? Tenho 28 anos. Eu não sei, eu confesso que às vezes eu me perco. Eu não sei se é porque eu quero me perder na minha idade. Mas às vezes eu me perco. Eu não sei se eu parei no 27 ou no 28. Então eu fico sempre nessa dúvida. Eu 27 ou 28, mas é 28. Você tem 28 anos? 11 de março de 1994. 94 eu já tinha 24 anos de idade, né? Foi quando nasceu a doutora Carolina, minha filha. Me diga uma coisa, é difícil ser um jovem advogado criminalista? Excelente pergunta, doutor Marivaldo. Se é difícil ser um jovem advogado criminalista? Eu respondo essa pergunta da seguinte forma. Vai ser difícil, eu acho que é sempre difícil para o jovem, para a pessoa mais experiente, ele que já tem um tempo com uma outra profissão. Então, assim, se você for um jovem advogado, quando você é um jovem advogado, você começa um pouco atrás no seguinte sentido. As pessoas, você não tem uma rede de pessoas, de amigos, como você teria no decorrer de uma vida, sabe? Então, você com 27 anos, você acabou de sair do ensino médio, você entrou para a faculdade e você se formou. Então, quando você é um jovem advogado, você tem um mundo a descobrir. Então, assim, eu reputo que seja um pouco mais difícil do ponto de vista de pessoas que você conhece ali como um todo. Porque eu tenho percebido que a advocacia criminal, civil, depende de qual seja, é feita de conhecimento, de rede de pessoas que você conhece. E eu digo mais ainda, eu digo que não só a advocacia. Eu presumo que qualquer área da sua vida, se você for médico, se você for advogado, engenheiro, arquiteto, você precisa de uma rede de pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas, ponto. Então, a partir do momento em que você é uma pessoa nova, mais nova, você tem uma rede de amigos e de pessoas, de relacionamento menor do que uma pessoa mais experiente. Então, assim, mas como a gente está falando no meio da advocacia, eu digo que você ser um jovem advogado, hoje, é um pouco mais difícil. Você iniciar essa advocacia. O mercado, quem é esse cara? Douglas Vieira, advogado criminalista? O que esse cara faz? Ele veio da onde? Ele é filho de quem? Ele é sobrinho de quem? É sobrinho de alguém? É filho de alguém? Ele conhece alguém? E por você ser jovem, quando você vai atuar, você percebe eventualmente que alguém duvida da sua capacitação técnica ou não?
esse é o desafio, essa é a questão. E por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu me preparo muito, doutor Marivaldo, muito. Porque eu já chego com aquela pecha de ser advogado novo. Eu não tenho barba, eu não tenho. Então tem lugar que eu chego, se reparar, eu tô sempre de terno. Hoje eu fui no presídio atender cliente que já era meu para pegar, eu fui de terno. Porque eu, tipo assim, pareço um pouco mais velho. Então, assim, por eu não ter barba, então eu penso que eu tenho que ser 2 vezes melhor. Porque eu já ouvi várias vezes. Mas você é advogado criminalista tão novo. Eu fui dar aula, a minha primeira aula, quando eu fui dar minha aula de lei de drogas. Eu estava até falando com um cara, aluno meu, que passou até na prova da Polícia Civil há pouco tempo, não sei se ele está me assistindo, um aluno meu do curso Pimentel. Aí ele estava conversando e ele falou, Douglas, confesso, ele veio falar isso para mim hoje, depois que ele passou na prova da Polícia Civil, ele me ligou para esclarecer alguma dúvida, eu chorei com essa ligação. Ele me trouxe um caminhão de emoção, de informações, mas uma coisa que ficou muito na minha mente foi exatamente isso que o senhor falou. Por você ser novo, tu tem esse estigma, você carrega, às vezes tu já parou para... As pessoas te olham diferente? Então a resposta é sim, e esse aluno, ele no telefone, ele falou o seguinte, Douglas, quando tu entrou na sala de aula, confesso para você que eu duvidei. E muitos alunos no curso ficaram assim, pô, mas esse professor tão novo, eu estava dando aula para alunos de 40, 30 anos, policiais militares, pessoas formadas, tinha gente que é formada em direito. Então, tudo chega ali muito novo. Eu, para dar aula, eu senti isso. E na advocacia, isso se reflete também. Porque a pessoa, ela parte do princípio que o advogado é aquela pessoa é o rapaz de óculos ali, igual o doutor Marivaldo, cabelo grisalho, fala mansa, que sabe pregar. Então, assim, parte desse princípio. Então, quando tu chega com um advogado novo, que eu já chego na aula, eu já chegava, vambora, bom dia, e o cara vai, pô, calma aí, mano, esse cara é professor, e isso funciona no escritório, quando a gente chega aqui no escritório, fica assim, doutor Douglas, pô, você é tão novo e tal, então eu já tenho que quebrar aí. Eu já tenho que quebrar nessa, mostrar que por mais que eu seja novo, e como é que eu faço isso? Essa é a questão. Foi da forma como o senhor falou. Eu busco me preparar, eu busco estudar, eu busco não ser pego de surpresa. Entendeu? Então, assim, até para cobrar é mais difícil às vezes, sabia? Porque o pessoal quer pagar barato, né? Fala assim, mas eu vou pagar valor para esse moleque novo aí, pô, como assim? Sabe? Então eu fico daquela, é muito complicado. Então, assim, já ouvi, por eu ser mais novo, sim, já ouvi tanto no âmbito da advocacia, ouço muito, mas aos poucos acho que eu vou conseguindo, porque eu já chego, eu tô no mercado há pouco tempo, então assim, eu já chego com uma certa bagagem. Então, assim, calma aí, pô, o cara é advogado, ele é especialista, dá aula e tal, é membro da secretária da comissão da OAB da GCRI em Barra, enfim, então assim, tem que chegar com uma certa bagagem ali para quebrar esse paradigma aí da idade, assim, da tenra idade. Olha, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a doutora Jamires, para a Pamela, para a Cláudia Pérez, para o Jefferson, para a Esther Cecília, para o Thales Andrade, para os Chances, para o Santos, para a Luana, para o Cosme, para o Lucas, para o Henrique Lima, lá de Portugal, meu amigo, um grande abraço, para o Austin, para ela, para a Vani, para a Carolina falou mestre, olha só, para a Vani, para o Lucas, e para toda a galera, para a Ângela, para o Renato, para o Vando, meu amigo, para o Anderson, para o Vitor, para a Lia, para o Arthur, para o Anderson Mapa, para a Vera, para a Micaela, para o Daniel, e para toda a galera que está entrando aí, porque senão eu vou me perder dos nomes aqui. Doutor Gabriel Valim, que entrou agora também, doutor Lucas Pancini, ele falou uma coisa aqui, que ele sofre também e tal, mas o Lucas Pancini, ele ainda tem uma barbinha, tem um cavanhaquezinho. Aí eu falo assim, cavanhaquezinho aí é para poder disfarçar a idade, que ele é novinho também, o Lucas Pancini tem minha idade, mais ou menos, mas ele tem uma barbinha, eu não tenho, ela tá rindo, eu
não tenho nada. Então, assim... Eu tô vendo aqui a foto dele, me diga uma coisa, Douglas. Você acha que o jovem brasileiro, isso é uma das perguntas aqui, o jovem brasileiro, seja homem, seja mulher, está delinquindo muito? A população carcerária está se inflando de pessoas mais novas que talvez faltem oportunidades ou uma legislação que dê oportunidade dessas pessoas não viverem no meio da população carcerária tão jovem, perder a sua juventude nisso? Como é que está isso aí? Eu vejo, assim, eu vou fazer uma média com base nos meus clientes, tá? Confesso que eu não fiz uma pesquisa apurada dos dados científicos, vou fazer uma pesquisa, uma revisão então, como parâmetros meus clientes. Assim, os jovens, eu percebo que tem. Quando eu entro para fazer, às vezes, audiência de custódia, eu paro e vejo, assim, você vê ali qual é a média de idade, dá para você ter uma noção. Então, assim, eu percebo, tem muitos jovens, mas com a minha experiência, assim, eu vejo que meus clientes, como por exemplo, não são muitos clientes jovens. Jovens que eu digo ali dos 18 aos 25, são maiores do que essa idade. Eu vejo que não tem tantos criminosos, pelo menos com base nos meus clientes, que tem a idade ali entre 18 e 25 anos. Mas uma coisa que a gente pode perceber é que eu particularmente percebo quando vou fazer audiência de custódia, é que eu acho que não é a maioria. Acredito que a população carcerária tem muita gente jovem, mas eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que não seja a maioria desses jovens. Eu acredito que não seja. Confesso que eu não fiz uma pesquisa para saber algum dado científico com base na população carcerária, mas, assim, com base nos meus clientes, o que eu tenho hoje, eu tenho, assim, uma média. A média dos meus clientes vão de 30 de 25, 28, 29, tem bastante cliente de 29 ali, até uns 35 a 40 anos. É essa a média. Mas, assim, se a população hoje, ela jovem, ela tem delinquido, quando a gente para perceber, eu vejo muito... se a gente for parar para perceber, em jornal tem muitos jovens, se você for ver, cometendo alguns crimes por exemplo, esses dias teve um caso muito emblemático aqui em Jacarepaguá mesmo, um rapaz jovem, pai de família, foi pego numa cena de cárcere privado com a filha, alguma coisa assim. Então, assim, não é a grande população, mas tem um certo número de pessoas, assim, de jovens que são tendentes a delinquir. E eu acho que isso se deve também até a questão de política pública, né? Assim, se você for parar para perceber. Pelo que eu vejo, não é a maioria. Os jovens não são a maioria, mas eu acho que os jovens, eles podiam sequer nem chegarem a delinquir. Se a gente tiver se a gente tiver Gabriel trouxe um dado aqui, ó, perfil da população carcerária, em regra de jovens de 18 a 29, em grande maioria negros e moradores. Eu já vi, eu confesso que eu não sei da fonte desse dado, eu já ouvi falar disso. A maioria, essa é a maioria. Mas segundo Gabriel, a maioria assiste da Defensoria Pública. E isso é importante. A maioria assiste. Então, assim, os meus clientes provavelmente não fazem parte. Eu não tenho essa visão, porque os meus clientes têm condições de pagar um advogado, então eles são assistidos por mim. Então, assim, mas aí, Douglas, a contrário senso, significa também dizer que a sua carteira de cliente, ela é voltada também, o pessoal até mais maduro acredita numa advocacia jovem, né?
Ou seja, você é um exemplo de juventude, de técnica, de inteligência, de capacitação, que atende uma maioria da sua carteira, que é até mais madura, mas que acredita numa advocacia jovem. Agora, você falou tanto em audiência de custódia. O que é uma audiência de custódia para a galera que... Cara, eu gosto muito. Gosto pra caramba de fazer audiência de custódia. E eu tô até para fazer um vídeo, a galera pede como se preparar para fazer uma audiência de custódia, porque é um momento tão crucial, né, para um processo criminal. E, assim, eu quero até, antes de você responder, mandar um abraço especial ao Dr. Pedro Ivo, que é um querido, é um excelente juiz de custódia, e para a doutora também, acho que é Ariadne, que é também uma excelente juíza de custódia, duas pessoas bem justas, bem equilibradas aqui no Rio de Janeiro. Mas diga lá. É um tema tão assim, incrível. Como a gente vai conversando, nós mesmos, quando a gente para para conversar, se deixar, a gente parou para almoçar, se eu fui indo embora, eu fui indo atrás e quase que eu fui de escritório do senhor Júlio. Porque a gente, quando começa a falar, não tem muita coisa. Mas vamos lá, vou tentar resumir assim. A audiência de custódia, eu presumo assim, que seja um momento muito importante. Eu digo que assim, a IJ é importante, o flagrante é importante, mas a audiência de custódia ali, tu pode trazer fatos que podem definir a vida daquele cliente ali durante um tempo, porque assim, acabou o flagrante, ou o suposto flagrante, como queiram tratar assim, ele vai para a audiência de custódia. Chegando na audiência de custódia, você tem que arguir tudo aí que seja favorável para o seu cliente. E eu vejo muita gente falando, não pode entrar no mérito, que você não pode entrar no mérito. Mas assim, ao passo que a gente não é muito técnico, falar se fez, se não fez, como fez e por que fez, beleza. Mas se a gente não adentrar ali, eu tento não entrar no máximo. Mas quando eu vejo que o membro do Ministério Público vem trazendo os fatos ali, dizendo porque ele estava com tanta quantidade de droga, não sei o quê, e no local tal, e com tantas pessoas, ele já entra. Ele não entra, ele entra, acaba que entra no mérito. Então, assim, eu me vejo no direito de entrar no mérito de uma certa forma. E eu ainda peço licença com toda a vênia, excelência, e ao doutor membro do Ministério Público, em que pese não ser um momento para nós falarmos do mérito, mas o doutor membro do Ministério Público já entrou no mérito dizendo o local que ele estava, com quem estava, por que estava ali, como foi específico. Então, assim, acaba que eu entro no mérito ali para dar uma pincelada na questão e dizer, olha só, o que está sendo tratado aqui não é da forma como tenta fazer crer a autoridade policial, quando veio a decisão dela no flagrante, e nem como tenta trazer o doutor do Ministério Público, porque ele é o cliente, o doutor Marivaldo, doutor sabe muito bem, até melhor do que eu, ele não tem um tempo hábil para poder, às vezes, assimilar o que de fato aconteceu. Eu hoje tive a prova, um cliente foi preso com 160 gramas de maconha, e empurraram para ele e mais empurraram para ele um tráfico e associação. Ele é usuário, ponto mais, ele é usuário, confesso, falou na delegacia, falou no flagrante, ninguém deu a possibilidade dele falar o que ele estava fazendo com a droga. E empurraram um flagrante no cara de tráfico e associação. O cara tem drag gigante, lá no pé. Então, assim, ele é um cara que usa, ele fala, ele postou no meio. Hoje eu fui atendê-lo lá na unidade prisional que ele foi transferido. E fui conversar com ele, ele me trouxe outros fatos. Eu falei, cara, isso tudo podia ser falado na audiência de custódia. Poderia ter dito, se ele fala que era para uso dele, que a droga que estava, o carro não era nem dele, era do cara que estava do lado dele, ele é motorista de Uber. Isso tudo não é visto. Eu não estou aqui inventando tese não, doutor Marivaldo. Eu estou entrando no fato que de fato aconteceu. O cara é usuário, confesso. Podia ter falado na delegacia, podia ter juntado prova das corridas que ele fez de 200 e poucos reais e meia hora antes. E ali foi convidado para fazer uma corrida por um cara para ir na favela buscar droga. Ele aproveitou, foi com o cara buscou a droga dele e ele buscou a dele. Vai empurrar um tráfico, associação,
num cara desse, Porque sabe? a pessoa tem que pagar, se é que tem que pagar alguma coisa, na proporção, na medida da sua culpa, da sua culpabilidade, né? E não você acrescer, né, como se diz na linguagem popular, empenar a pessoa sem que ela mereça. É perigoso ser advogado criminalista, Douglas? Acha? Eu acho que sim. Né? É perigoso porque, Por quê? assim, há um tempo atrás eu diria que não. Não é perigoso, porque aquela sensação de que, não, eu sou advogado criminalista. Mas se você não for uma pessoa ética e transparente. Então eu digo assim, é perigoso. Se você for uma pessoa, eu vejo um monte aí, eu não gosto nem de entrar muito nessa questão, mas se você for um advogado que você só está pensando em ganhar dinheiro, porque direito criminal é na hora, dinheiro na hora flagrante mas não, dá para tirar, tu vai falar isso para a família e vai cobrar sei lá quanto para ir na delegacia fazer um flagrante. É perigoso. Se você não for uma pessoa transparente, ética, se você não for uma pessoa com princípios, eu tenho um princípio, doutor Marivaldo, que eu falo isso para todo cliente. Eu acabei de sair de uma reunião com um cliente agora. A gente estava falando de estratégia, o que tem que ser feito, passei valores. Só que, doutor Marivaldo, uma coisa que eu prezo muito é quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu vou chegar em casa, vou tomar meu banho, eu vou deitar para dormir e eu vou saber que eu não prometi nada para ninguém. Eu vou sair amanhã para trabalhar e vou ter a plena consciência de que não vai ter ninguém lá batendo na minha porta ou aqui no escritório falando o seguinte: tu prometeu que ia tirar meu filho e que era fácil, e cobrou tanto. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, se você botar o dinheiro na frente de tudo e a família pergunta, doutor, mas é certo? E você naquele afã de querer fechar um contrato e dizer que é certo, aí é perigoso demais, muito perigoso. Eu aprendi isso desde o comecinho, eu aprendi isso no escritório que eu trabalhava e eu vou levar isso para minha vida inteira. Não prometa, eu ganho até um amigo, posso perder um cliente, mas aquele cara vai virar meu amigo porque ele vai falar para outra pessoa ali, o Dr. Douglas, ele não vai te prometer não, mas ele vai trabalhar e ele vai te dizer o que deve ser feito, mas ele não vai te prometer. Porque o grande segredo, se você me por favor, é trabalhar com responsabilidade. Eu tenho todos esses anos de advocacia, como criminal, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de qualquer outra coisa. Porque a primeira coisa que eu digo para a pessoa é a seguinte: eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não sou o Espírito Santo. Ou seja, eu não faço milagres. Mas fulano disse que se eu desse tanto, colocava o meu parente na rua amanhã. Então corra lá para o fulano, pague e resolva o seu problema, porque eu não tenho condição de fazer isso. E muitas das vezes, a pessoa até se surpreende com o resultado, né? Às vezes as pessoas, hoje em dia com a internet, as pessoas ficam fiscalizando a gente, querendo ler aquilo que a gente escreve, querendo apressar aquilo que a gente está fazendo, porque acha que as pessoas, né? Eu até digo, isso não está certo fazer, mas se você quiser fazer, eu faço, desde que você me mande uma mensagem assumindo a responsabilidade por aquilo que você está me solicitando. Ou seja, eu sempre procurei, e é essa orientação, né? Não vou dizer conselho, mas essa orientação que eu dou a todos os jovens advogados. Trabalhe com responsabilidade. Prometa apenas trabalho. Não prometa o resultado, porque o resultado a gente não sabe. Um caso muito fácil pode ser que dê um resultado ruim, e um caso muito difícil pode ser que dê um resultado bom. Então, cada processo é um processo, cada réu é um réu, cada acusado é um acusado, e cada advogado é um advogado. Cada um trabalha com a sua estratégia. Você, qual foi o seu caso? Você tem quantos anos de carreira? Como advogado, 20, 21, 22. Advogado eu tenho 3 anos. Carreira. Já teve um caso mais difícil para enfrentar já ou não? Teve um que foi muito engraçado, assim, porque eu peguei, complicadíssimo, cara. Tem alguns escritórios que a gente fala assim, esse daqui é cabeludo, né? Esse daqui
Eu tenho hoje uns 3, assim, mas eu vou falar do mais emblemático, já tá até quase que fundo, mas foi um dos primeiros que entrou pra mim, assim. Eu peguei, eu sabia o que era para fazer. Uma amiga minha, que é advogada há pouco tempo, pediu para ir na reunião com o cliente e pediu para ir para ver como é que era o cliente preso. Eu tive o primeiro contato com ele e tal. Muito difícil. Eu falei, isso aqui, cárcere privado, estupro, sequestro, extorsão, tudo em um processo só, doutor Marivaldo. Eu falei assim, cara, eu vou tentar te soltar na revogação da prisão preventiva. Mas, doutor, é certo? Eu falei, não, foi aquela mesma coisa, eu não posso te prometer nada. Não vou te prometer nada. O que eu vou te prometer? Trabalho. Trabalho, pô. O novinho aqui sem barba vai trabalhar. Isso aí vai. Não quer me contratar? É tanto pra fazer isso. Quer? Doutor Marivaldo, foi uma coisa... doutora Carolina aqui, cara, a gente estudou junto, o tempo faz, né? Doutora Ana Carolina, verdade, Leonardo. Então, assim, voltando. Esse caso foi muito difícil porque eu achei que eu não ia conseguir nada, doutor Marivaldo. De verdade. Aí daí você vê a importância que um advogado faz num processo. O cara preso esse tempo todo. Caramba, doutor Francisco Cordeiro. A live tá de altíssimo nível. Vamos lá, então, só fera. Sua responsabilidade tá grande. Tá grande, tem que ter cuidado aqui. Então, assim, foi um caso muito emblemático, porque tinham crimes muito graves, e eu passei um panorama para o cliente do que era para ser feito, do que eu ia fazer, não prometi resultado, doutor Marivaldo. A esse tempo todo que o cara estava preso, ele devia estar preso 1 ano e meio, 2 meses, por todos esses crimes. Sequestro, estupro, cárcere privado, extorsão, era gigante. Sabe aquele preâmbulozinho quando entra no site do TJ? Fica ali a tipificação? Tava assim, gigante. Enorme. Eu fiquei até com medo. Eu falei assim, caramba. Quando eu passei pro cliente, e no final das contas, fiz uma revogação da prisão preventiva, consegui revogar a preventiva dele, e eu ainda falei para ele, ó, se eu conseguir revogar a preventiva, tu vai sair prejudicado, teu alvará, por conta do processo tal. Eu vou ter que trabalhar no processo tal da VEP. Doutor Marivaldo, foi exatamente o que eu passei para ele. Foi um caso difícil, mas graças a Deus eu consegui mostrar uma estratégia, eu dei um caminho para ele. Eu fui naquele caminho que eu imaginei. E quando eu cheguei no final do caminho, eu tive a visão lá de trás, sabe? Quando saiu prejudicado, eu adotei a estratégia que eu pensei, foi fazer um pedido na VEP, porque já tinha revogado o mandado de prisão, então eu consegui a progressão do regime dele. Foi um trabalho muito legal, porque ele só saiu por conta do que eu passei para ele no nosso trabalho, sabe? O trabalho que eu fiz, nós fizemos assim. Então, foi um trabalho, porque foi de formiguinha mesmo, assim. Então, foi muito legal. E esse cara ele ficou tão feliz. Ele falou, doutor, ele pagava, tipo assim, pagava uma parcela lá por mês, agora eu nem lembro quanto era, não sei. Mas eu lembro que acabou de pagar as parcelas, ele ficou tão feliz que ele falou, doutor, vou continuar te pagando, que eu vou precisar do senhor ainda. Ele foi me pagando durante uns 3 ou 4 meses. Já tinha acabado, e ele continuou pagando. E esse caso foi muito emblemático, assim. Foi muito emblemático por isso. Difícil pra caramba, mas tudo correu conforme planejado, que é difícil, né, doutor Marivaldo? É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, saindo um pouquinho da questão jurídica, indo mais para uma questão política. Você, como um jovem advogado, você acha que o Brasil tem jeito? Você, como um jovem advogado que vê tantas mazelas, tantos problemas, tantas dificuldades, você acha que tá me ouvindo bem, Douglas? Tá me ouvindo bem? Eu tô sim, tô digerindo. Você acha que o Brasil tem jeito, tem saída? Assim, eu sou
eu sou um cara muito otimista. Então, para mim, tudo tem jeito. Tudo. Se você me perguntar, tudo para mim vai ter um jeito. Eu sempre busco um lado positivo de ver as coisas. Eu tive uma, assim, eu graças a Deus nunca, isso se deu porque eu vou tentar ser o mais breve possível até aqui. Assim, porque eu sou uma pessoa que depois a gente vai ter tipo assim, eu tive uma infância não muito fácil, minha vida não foi fácil, tá? Então assim, eu aprendi sempre o lado bom das coisas. Eu perdi minha mãe muito cedo, fui criado pelos meus tios, então desde os meus 5 anos de idade. Então eu já tomei uma porrada assim da vida de cara, assim, com 5 anos, toma. Tomei um jab e já fiquei tonto assim com 5 anos. Falei, caramba, é assim a parada. Então se me perguntarem se eu achava que a minha vida não tinha jeito. Eu era uma criança que eu cresci ouvindo de algumas, pô, Douglas, pô, assim, sabe, eu vi isso. Então se me perguntar se o Brasil tem jeito, eu respondo, tem. O Brasil tem jeito sim. Tudo na vida tem um jeito. Porque assim, eu achava, depois que eu perdi minha mãe, eu falei, acabou minha vida. O que eu vou fazer? Com 5 anos de idade, meu pai tinha problema de cabeça, não tinha condição de cuidar de mim. Aí meus tios cuidaram de mim, idosos, já quase. Meus tios me criaram muito bem, criados, graças a Deus, eu tenho educação, não tenho o que falar dos meus. Eu chamo de pai, eu sou meus pais, meu pai e minha mãe. Chamo de pai e mãe. Então, assim, tudo na vida pra mim tem um jeito. Tudo. Acredito que o Brasil tem jeito? Tem. E uma das coisas que eu penso também é assim, é a gente começar de baixo. Ter uma infraestrutura. Eu penso que é fácil a gente falar. Para mim é muito fácil, porque eu não sou político. Eu não posso ser militante, posso apoiar políticos e tal, mas eu não sou político, então para mim é muito fácil falar. Tem jeito? Tem, começando da base. Eu penso dessa forma. Educação. A educação que eu tive. Minha mãe, meus tios, meus pais me botaram para sempre fazer atividades e graças a Deus isso tudo me deu um norte. Então, se me perguntar se o Brasil tem jeito e qual é o jeito, eu diria que é começando pela base. Sim, isso aí eu não tenho dúvida. O doutor Francisco disse aqui, o telefone que eu estou usando aqui, ele travou no último comentário do Gabriel. Mas eu estou usando um paralelo aqui, e o doutor Francisco disse aqui uma excelente live. Então você... Doutor Francisco, presidente da Comissão de Penal e Processo Penal da 32ª Subseção. Isso aí, professor também de penal, processo penal é... Minha sogra pergunta aí também. Eu não... Pedro um abraço para a sua sócia, um abraço para ela. Quero conhecê-la. Eu não sabia dessa partezinha da sua história, de tantas dificuldades. Mas essa é a minha esperança, sabe? Eu tenho a esperança de poder contribuir com o Rio de Janeiro, poder contribuir com o Brasil. Porque eu, tal como você, também tive, né, dificuldades extremas. Eu faço sempre questão de contar a minha história por aí, porque para chegar aonde a gente chegou como advogado, como ser humano, eu precisei da ajuda de muita gente, eu precisei das mãos, né, da ajuda de Deus em primeiro lugar e das mãos de muita gente para poder batalhar e para poder vencer. Talvez o que a gente falte hoje, você disse para começar de baixo, é uma infraestrutura realmente de educação, né? Porque a educação que os teus pais /tios te deram foi que transformou você na pessoa que você é, no jovem que você é. Você tinha tudo, tal quanto eu. Tínhamos tudo para dar errado, né? Para dar errado, para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa dada ao hábito da delinquência, dada ao hábito do uso de entorpecentes. Faltam programas educacionais para o jovem, para aquela pessoa que acredita. A gente tem aí nas comunidades, nas ruas, tanto no morro como no asfalto, inúmeros Douglas, inúmeros Marivaldos, inúmeras pessoas que podem ser excelências sabe, um dia desse um tempo atrás eu estava ali na esquina do fórum e passou um rapaz, a menina estava no telefone, e passou um garoto, ele devia ter uns 12, 13 anos, e arrebatou
o telefone do ouvido da menina e saiu correndo. Mas aquele menino corria tanto, Douglas. Ele corria tanto, que eu nunca vi um velocista como aquele. Eu disse, esse menino é um velocista. Tem que pegar esse menino, botar esse menino na escola, colocar ele num esporte, né? Um atletismo, coisa que valha, e aproveitar essa criança, né? Então eu acredito que Deus vai nos ajudar em realizar os nossos sonhos e projetos para que a gente consiga contribuir um pouquinho para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A gente já está indo para o final da live, a gente já está com quase 45 minutos, que é o nosso, mais ou menos, antes que o Instagram nos derrube. E eu quero fechar com uma última pergunta. Primeiro, agradecer a você, né, por essa gentileza, por esse carinho, por essa dedicação. Em nome da advocacia mais antiga, eu quero agradecer a você. Mais experiente. Agradecer a você por ser uma pessoa tão dedicada. Eu costumo dizer que a advocacia ela é dividida em algumas castas, né? Em alguns padrões, né? Nós temos os grandes criminalistas, né, do estado do Rio de Janeiro, né? Alexandre Dumas, que eu sou fã, né? A gente Marivaldo Sena. A gente tem Sagoni, a gente tem Dr. Santana, a gente tem Batista, né? Batista, né? Nem se fala. Nomes que a gente é, né? A gente é fã. Eu sou fã de um criminalista antigo que ainda trabalha hoje, apesar de já bem idoso, que se chama Zairo Lara Filho, um dos maiores criminalistas que eu já vi atuar na minha vida. E nós temos outros, né? Como Paulo Machado, que eu também sou fã, que sou amigo, Flávio Fernandes, que é presidente da Anacrim, Juarez Rezende, que é meu amigo de graduação de escola de magistratura, fomos amigos 2 vezes nos bancos acadêmicos. Então, e nós temos os jovens advogados como você, que se destacam numa profissão e numa missão, não só uma profissão, é uma missão, é um sacerdócio tão difícil, tão difícil, porque você, meu irmão, sair de casa e defender uma pessoa, né? Um grande processualista disse que a gente se assenta, né, no último degrau ao lado do réu, né, ao lado do desvalido, ao lado daquele que ninguém mais aposta nada. E você, tão jovem, se dedica com tanto empenho, com tanto afinco, com tanto desvelo por essa profissão. Diga as suas palavras finais aí. Eu queria ficar de noite toda aqui falando. Queria ficar aqui a noite inteira falando. O senhor tocou num ponto assim nevrálgico assim, na questão de que acho que tem que ter isso. E eu lembrei do senhor falando de quando a gente já se conhecia, óbvio, de rede social e tal. Só que você estava tomando um café no posto. Eu fui cumprimentando o doutor Marivaldo, apertei a mão do doutor, tudo bem e tal. O senhor, com toda a humildade, a atenção do mundo, me tirou assim, parece que você me tirou do lugar que eu tava, sabe? Fez assim, ó, Douglas, eu tenho um júri tal dia, quer ir comigo pra você assistir? Parece que tu leu minha mente. Entrou na minha cabeça assim, quer ir comigo pra assistir? Eu falei, pô, toda hora. Vamos agora. E eu acho que a gente tem que ter isso. Essa união, sabe? E eu acho que é difícil de ter. E o senhor, com toda a delicadeza, toda a sensibilidade, você é uma pessoa muito sensitiva, que parece que você leu minha mente. O meu olho brilhando assim, beleza. Vai ter um júri tal dia, quer ir comigo lá? Sabe, eu acho que tem que ser isso. Os experientes trazerem os mais novos. Vem aqui, sabe? Vamos fazer aqui junto, ó, até para girar, porque senão acho que estagna se não tiver isso.
mais velhos, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu confesso que eu tenho pouquíssimo a agregar. A ponto de vista de experiência, eu posso ter um gás tremendo. Mas perto do senhor, quanto experiência, sustentação oral do senhor em tribunais é uma coisa que é uma aula para mim. Então, assim, de verdade. Então, assim, comparado com a bagagem que eu tenho de profissão, eu tenho que aprender a se sentar e ver. Pô, é assim que faz. Mas falta. Notícia boa para você. Em setembro temos um júri lá em Milópolis. Você já é meu convidado para ser meu assistente. Estarei lá em setembro. Depois eu te passo a data. Isso é muito importante. De ter esse link, essa união. Eu tenho isso com 2 advogados mais diferentes. É o doutor, 2 advogados assim, muito experientes, que sempre me chamam para assistir. O senhor e o doutor Eduardo Marzoni também, que quando tem um júri, ele sabe que eu gosto de assistir. Eu ainda não me sinto naquela de fazer um sozinho, mas sempre que tem vocês, Douglas, vamos lá, vai ter júri dia tal. Vai ter, que aí, se eu tiver como tá, eu faço questão de ir, porque é uma coisa que eu gosto pra caramba. Pra mim é o ápice. Eu brinco até de falar o seguinte: tu não vê filme de direito trabalhista, já viu? Algum filme de direito? Não existe. Tem de filme de júri, direito penal, direito criminal. Porque é o supra-sumo da advocacia. Então acho que eu queria falar isso. É só encerrar aqui, não sei como é que tá de tempo. O senhor falou que se senta no último degrau da escada quando a gente assiste um cliente na seara criminal. E o senhor que é um homem de Deus, é um homem que prega, eu ouvi esse versículo da Bíblia e isso ficou na minha mente, martelando, e o senhor falou e veio ele de novo. Mateus 25, 35, que fala 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Não, cadê? Aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança do reino que vos está preparado desde a função do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedai-me, estava nu e vestiste-me, adoeci-me e visitai-me, estive na prisão e me fosse ver. Isso aí. Então, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo, muito. Mas e quando o cara tá com sede, tu vai lá dar água pra ele? O cara quando tá com fome, pô, cara, tá bom, o cara roubou o celular e saiu correndo. Tá bom, beleza, podia ter sido meu, podia ter sido da minha mãe, podia. Mas assim, o cara tá com a sede dele, tá com a fome dele. Ah, mas vai roubar? Tá bom, cara, mas quem sou eu pra dizer se é certo ou errado? Sabe? Eu não sou ninguém. Então, assim, é muito fácil a gente apontar. Eu sei que a gente é muito crucificado, a gente está num ponto muito difícil, assim, porque a nossa profissão é muito complicada. Mas eu acho que deve ser visto com parcimônia, ponderação, porque são pessoas que estão ali num momento que a gente não está. Então a gente não pode dizer se aquela pessoa está certa ou errada, porque, sabe, a advocacia criminal tem disso, a gente tem que ser humano. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Olha, obrigado, Patrícia, obrigado, Fernanda, obrigado, Marcelo, obrigado, Rodrigo, obrigado, Gabriel, obrigado todo mundo, obrigado, Lia, obrigado a minha equipe. Siga o Dr. Marivaldo Sena, Marivaldo_Sena. Siga o Dr. Douglas Vieira, porque se você quer estar em boas mãos, esteja nas mãos do Dr. Douglas. Um grande abraço aí ao André, que acabou de... Dr. Marivaldo, gratidão demais, tá? Vou deixar salvo aqui. Salva, quando você salvar, me coloca aí como colaborador, porque a minha equipe... Não sei fazer isso, eu vou tentar aqui. Vou ligar para Ana ou para... Liga para Lia ou para Pamela. Chama no zap Lia ou Pamela, que elas vão te ensinar como fazer isso aí. Meu amigo, olha aqui para você, ó. A
abraço, meu Coração, companheiro. mestrão, gratidão por tudo, tá? Tudo que você precisar, chama a gente. Beijo para Esther, Com certeza. beijo para minha equipe, beijo para os seus seguidores. E um grande abraço e parabéns, porque você é o futuro da advocacia criminal no estado do Rio de Janeiro, que está no Brasil. Senhor, é o passado, o presente e o futuro. Obrigado, meu irmão. Um grande Tamo abraço. junto sempre. Tamo Um abraço, junto. fica com Deus. De Tamo bom. junto. Gratidão a todos que ficarem até agora. Tamo junto.